Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Reverendíssimo Diácono Arildo, reverendas senhoras religiosas, caros seminaristas Lucas e Rodolfo, amados filhos, ao celebrarmos hoje a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, somos todos nós convidados a reconhecer que o Deus que se fez homem no mistério do Santo Natal, de fato entrou na nossa realidade e se abaixou à nossa condição, mas nem por um momento perdeu a sua glória, perdeu a sua divindade. Aquele que se fez homem e é dado a nós por Maria é Deus. E como é Deus, pode, junto de nós, realizar aquilo que os homens não podem. E por isso, ao celebrarmos esse mistério, somos todos nós convidados para, junto da Virgem Mãe, aproximar-nos do nosso Deus e aprendermos dele a invocar sobre nós a bênção que ele mesmo quer nos dar. Por isso celebramos a Virgem Maria logo no primeiro raiar de um novo ano, nesse que é o mistério central da teologia mariana. É por causa desse mistério que Maria recebeu todas as graças que foi ornada. Porque seria mãe de Deus, foi preservada do pecado desde a sua concepção. Porque seria mãe de Deus, manteve-se virgem antes, durante e depois do parto. Porque seria mãe de Deus, foi assunta ao céu, porque afinal, sendo mãe de um rei, era a rainha mãe, e não convinha que ficasse longe do trono de seu filho. Essa é a mãe grandiosa que nos introduz no início desse ano na caminhada com o Senhor e quer nos ajudar e nos ensinar a clamarmos sobre nós a bênção de Deus. Se prestamos atenção na liturgia da palavra do dia de hoje, a liturgia é um grande ensinamento do desejo do coração de Deus de nos abençoar. A começar pela primeira leitura, onde o próprio Deus ensina como clamar a bênção dele. É Deus que toma a iniciativa e diz: fala a Arão e seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles. E aí vai ensinando. Não foi Moisés, não foi o povo que, se sabendo necessitado da bênção de Deus, perguntou ao Senhor como suplicar essa bênção. Foi Deus que mais uma vez tomou a iniciativa de ensinar para esse povo que precisa da bênção dele, como pedir essa bênção. E como ensinou a eles, ensina também a nós. E não só com palavras, mas com o exemplo concreto da Virgem Maria. A Virgem Mãe que nos é dada hoje é a escola para que eu e você possamos viver esse ano, e não só esse ano de 2023 que entra, mas todos os anos da nossa vida, suplicando sobre nós e acolhendo a bênção de Deus. Porque ela, por excelência, soube viver esse mistério. Em tão grande ordem
que nos deu a própria bênção, que é Jesus. A Virgem nos é dada hoje para que eu e você, diante desse novo que se abre nos nossos olhos, possamos, de modo muito concreto, fazer desse tempo um tempo novo. E aí, as disposições de Maria são as disposições que eu e você precisamos para mergulharmos bem no mistério desse ano que se inicia e podermos vivê-lo à sombra da bênção de Deus, como ela viveu, à sombra do Espírito, para que o Cristo também seja gerado e formado em nós. Vejam, muitas são as virtudes da Virgem Maria, mas hoje, ao falar da nossa boa mãe, gostaria de destacar 3 que me parecem mais fundamentais para que eu e você possamos viver bem, à luz da bênção de Deus, esse ano que se inicia. Primeiro, aprender de Maria a fé. A fé, meus filhos, não como um discurso, não como uma série de práticas devocionais que têm o seu sentido, mas se não encontram correspondência na vida, estão mortas. Não como uma série de hábitos que nos levam a fazer isso ou aquilo, mas como uma disposição interior para se abrir ao projeto de Deus e vivê-lo para além de todo o entendimento humano. Maria se abriu ao projeto de Deus, se abriu à ação de Deus e soube, aberta a essa ação de Deus, fazer da vida e do desígnio de Deus a sua vida, os seus desígnios. Mas não pensemos que isso foi um mar de rosas. O profeta Simeão, que acolheu o menino Deus no templo, nos lembrava o que foi a vida de Maria. Um constante mistério de dúvida e incerteza de quando a espada de dor transpassaria sua alma. Isso foi a vida de Maria. Caminhar na fé, em meio ao medo e à incerteza, de saber que uma espada de dor lhe transpassaria a alma, mas não saber nem como, nem quando isso aconteceria. Por isso, Maria, para nós, é o exemplo da fé. Porque diante do novo que se abre aos nossos olhos, quem de nós pode dizer o que acontecerá ou o que nos espera nesses próximos 365 dias que vêm pela frente? Por isso cabe a nós também uma disposição de fé para além de todo medo, de toda dúvida, de todo pressentimento da espada de dor, que muitas vezes transpassa a nossa alma e perverte toda a razão humana, desconcerta todo o nosso conhecimento da vida, podermos permanecer firmes e fiéis ao Senhor, crendo, como diz o apóstolo Pedro, e como acreditou a Virgem Maria, até o fim, que o Senhor cuida de nós, que os planos de Deus, que são planos de salvação, se realizam, mesmo contra toda desesperança humana. Maria nos ensina isso, no abandono e na negligência que ela e São José viveram no presépio, mas também
na solidão, mas na fortaleza inabalável aos pés da cruz. No momento máximo da sua dor. No momento em que o seu coração era estraçalhado pela espada de dor. Naquele momento, Maria soube perseverar na fé, crendo que o Deus que lhe prometera que seu filho, que é Deus, filho de Deus, reinaria para sempre, era fiel à sua palavra, mesmo frente à cruz. Ela nada sabia, só sabia na cruz da dor do seu coração de mãe, mas acreditou e por isso permaneceu de pé até o fim, frente à cruz de seu filho. Precisamos, se queremos da bênção de Deus, a disposição da fé firme da Virgem, para podermos seguir até o fim com o Senhor nesse ano que se inicia. Mas além disso, além da virtude da fé, nos é necessária a virtude da disponibilidade. A disponibilidade à vontade de Deus. Como ela se apresenta a nós. A Virgem Maria, como mãe de Deus, não fez da sua condição de mãe uma desculpa para fazer as coisas à sua maneira. Não fez do seu status de mãe de Deus uma desculpa para desobedecer a Deus. Mas pelo contrário, sendo mãe e mãe verdadeira de Deus, foi de todos os discípulos do Senhor aquela que mais obedeceu aos desígnios de Deus. Os obedeceu quando encontrou a frieza do presépio. Os obedeceu quando viu seu filho ter que viver a missão em meio a acolhidas e rejeições. Os obedeceu quando viu seu filho perseguido, preso, flagelado, morto, sepultado. Maria nos ensina que não há vida na bênção de Deus sem uma disponibilidade real, que não coloca condições nem desculpas frente à vontade de Deus. E por fim, Maria nos ensina que não nos é possível mergulhar no mistério da bênção se não aprendermos dela a antes contemplarmos o mistério de Deus. Porque esse mistério é tão maior do que nós, que se não o internalizarmos, se não o contemplarmos com afinco, ele nos escapará entre os dedos. Como é preciso aprendermos de Maria, nossa boa mãe, a entrarmos no mistério da contemplação para vivermos esse ano melhor do que vivemos os outros. Para vivermos esse tempo com mais consciência do que vivemos os outros tempos. Para nesse tempo de graça não perdermos a bênção de Deus, que quer ser invocada sobre nós e conduzir a nossa vida, não só hoje, mas durante todos os dias desse ano da graça que se inicia. Amados filhos, se não entrarmos na escola da Virgem Mãe, que é mãe de Deus e nossa, perderemos a graça de podermos viver esse ano que se inicia na bênção de Deus. Perderemos a oportunidade
de fazer com que essa bênção que é pronunciada sobre nós entre na nossa vida e conduza a nossa existência. Não permitamos que esse ano de 2023 seja mais um entre tantos que passam em vão na superficialidade, porque nos perdemos no nosso orgulho e não nos deixamos educar pelo Senhor, que como Pai bondoso quer nos abençoar e nos dá uma mãe prestimosa para nos ensinar a suplicar essa bênção e a viver nela e por ela. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, olhe por nós, que ela tome as nossas vidas nas suas mãos de mãe e nos conduza com ternura e firmeza na bênção e na vontade do Pai, até que o Cristo seja gerado e formado em nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós.